Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, aí a depender do horário que você está assistindo esse vídeo, tá? Esse vídeo está sendo gravado aí como forma, como participação e como contribuição aí para o projeto da página Polícia Brasil Humor, tá? Para o concurso, é um projeto voluntário, tá bom? Para o concurso da Polícia Civil de Minas Gerais, tá? Então, meu nome é Felipe Schneider, eu sou advogado e me foi dada a missão aí de passar para vocês sobre a ação penal, tá? A ação penal, o tópico que está disposto no edital do concurso, ela divide ali em classificações e condições da ação penal, tá? Então eu vou falar sobre esses dois tópicos, tá bom? Ação penal, classificação e condições, tá ok? Vai ser dividido em dois vídeos, tá? Um vídeo eu vou falar sobre as condições, que é esse primeiro vídeo aqui, e depois eu vou falar sobre a classificação da ação penal, tá bom? Queria pedir desculpa de antemão aí pela qualidade da imagem, mas como vocês estão aqui para saber sobre o conteúdo e não para ficar me olhando, né? Então acho que a qualidade de imagem, qualidade da imagem é o de menos, tá bom? Eu vou fazer uma explanação aí do tema, tá? Nessa primeira aula sobre as condições da ação penal, e no final nós vamos fazer resolução de questões, tá? Para a gente poder aprender na prática, ver como esses assuntos estão sendo cobrados, né? Nas questões de concurso público, tanto da Polícia Civil como de outros concursos dos mais variados níveis aí, tá bom? Então hoje eu vou começar compartilhando aqui a tela com vocês, tá? Não está compartilhando aí, né? Mas já vai aparecer. É isso aí. Então, condições da ação penal, tá bom? Então, como eu já falei, meu nome é Felipe. Aqui tem um breve relato aí das minhas qualificações, vamos colocar assim, tá? Eu sou advogado atuante na área criminal, tá? Sou especialista em Direito e Processo Penal Militar, especialista em Direito Público. Estou fazendo uma pós-graduação também em Direito Constitucional e sou membro da Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas, tá? Aqui tem os meus contatos, tá bom? Esse slide aqui provavelmente vai ficar aí na descrição do vídeo, né? Disponibilizado para vocês de alguma forma. Se por acaso não for possível fazer isso, aqui tem os meus contatos, vocês podem entrar em contato, pedir o material ou pedir dúvidas, enfim. Eu estou sempre à disposição, beleza? Então vamos lá. As condições da ação penal. A doutrina clássica classifica a doutrina majoritária e clássica, né, faz a distinção aí das condições da ação penal em genéricas e específicas. Tá? As condições genéricas são a possibilidade jurídica do pedido, o interesse de agir, a legitimidade da parte e a justa causa. Tá? Essas compõem as condições genéricas. As condições específicas, por sua vez, são duas. Então eu tenho a representação do ofendido e requisição do ministro da Justiça. Tá? Deixa eu cortar aqui para a tela. Isso. Então, é o seguinte, o que vocês precisam saber para a prova objetiva. Eu vou fazer aqui um apanhado geral, né, sobre cada uma dessas condições, tá bom? Mas o que eu tenho visto, né, que eu tenho observado das provas, né, fiz uma leitura boa de várias provas aí, o que é cobrado na prova? É saber quais são as condições, tá? E só. Você não precisa ficar definindo essas condições, até porque a prova objetiva não tem espaço para essas definições, beleza? Então, o que vocês vão precisar entender e vão precisar gravar? As condições, quais são as condições e, né, basicamente aí como elas se dividem, tá bom? Então, se cair numa prova, quais são as condições genéricas da ação penal, tá? Você vai colocar lá, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa, tá? Essas são as condições genéricas da ação penal, tá bom? Tomar um cafezinho aqui para dar uma aquecida. Vamos lá, tá? Então eu vou fazer aqui um apanhado geral sobre todas as condições, cada uma das condições, tá? Para a gente poder depois fazer aí os exercícios e entender melhor como isso se aplica nas atividades e nas provas, tá bom? Então, as condições da ação penal, elas são condições sem as quais, né, são requisitos sem as quais a ação penal não pode continuar. Ou se ela já foi iniciada, tá? Por algum motivo, ela não pode ter continuidade, tá? Ela não pode seguir adiante, tá? Ou ela não pode ser iniciada pela falta de alguma condição, ou ela não pode ter continuidade se por algum motivo ela foi iniciada, tá bom? Então, a gente tem ali no Código de Processo Penal, artigo 395 diz o seguinte: a denúncia ou queixa será rejeitada quando, tá? Então interessa para nós ali o inciso 2 e o 3.
faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal, tá? Ou faltar justa causa para o exercício da ação penal, beleza? Então aqui é o seguinte, vamos dizer que o Ministério Público ofereceu a denúncia, tá? Chegou a denúncia para o juiz receber essa denúncia, tá? Ele vai ter que fazer o recebimento dessa denúncia. Se o juiz verificar, tá, que faltou algum pressuposto para processual ou faltou alguma condição para o exercício da ação penal, tá? Ele vai ter que rejeitar essa denúncia, tá? Ou queixa, crime, a depender do tipo da ação penal. Beleza? Então, ou, né, se faltar justa causa a gente vai ver que a justa causa ela se torna aí, se configura basicamente num resumo de todas as outras condições, tá bom? Nós temos o Código de Processo Penal, ele não define quais são essas condições, ele fala aqui que se faltar alguma condição para o exercício da ação penal, ela vai ser rejeitada, tá? Mas quais são essas condições? Então essas condições elas são emprestadas do Código de Processo Civil, tá? Então o Código de Processo Civil diz o seguinte, artigo 485, o juiz não resolverá o mérito quando verificar a ausência de legitimidade ou interesse processual, tá? Então essas são as condições atuais da ação penal, tá? Importadas, né, emprestadas aí do Código de Processo Civil, tá bom? Vocês vão perceber que aqui ele não coloca ali o interesse de agir, tá? Nem coloca a justa causa, tá bom? No Código de Processo Civil. O interesse de agir e a justa causa eles foram suprimidos, tá? Na verdade o interesse de agir só ele foi suprimido desse artigo aqui, tá bom? Então por isso tem alguns doutrinadores, tá? Então isso já foge um pouco do campo da objetividade, né? Já entra no campo da subjetividade, mas tem alguns doutrinadores que desconsideram já o interesse de agir como uma condição da ação penal, tá bom? Mas para fins da prova objetiva de vocês, que é uma prova específica aí da Polícia Civil, tá? O interesse de agir e a justa causa, elas continuam orbitando aí nas condições da ação penal, tá bom? Então, condições da ação penal: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa, tá? São essas 4, beleza? Então, vamos fazer uma diferenciação aqui também. Condições de elementos, tá? As condições são essas que eu falei. Possibilidade jurídica do pedido, tá? Legitimidade da parte, tá bom? Vamos voltar lá. Interesse de agir ou justa causa, 4, tá? Essas 4. Beleza? Qualquer outro nome que aparecer aqui no meio já não é mais condição da ação penal, tá? Por que eu estou falando isso? Porque já caiu em prova isso, tá? Colocou lá, por exemplo, são condições da ação penal. As partes, né, por exemplo, foi colocado na questão, as partes, o interesse de agir, entendeu? Pronto, já está errada essa questão, já está errada essa alternativa, tá? Porque as partes, a identificação das partes, a causa de pedir o pedido são elementos da ação. Tá? Então tá bem determinado aqui, ó, elementos da ação, não são condições da ação penal, tá bom? As condições da ação penal são aquelas 4 que eu já citei, que tá lá no gráfico do começo, beleza? Então vamos pro próximo slide aí. Possibilidade jurídica do pedido, tá? Condições genéricas da ação penal. Primeira, possibilidade jurídica do pedido. A possibilidade jurídica do pedido nada mais é do que quando o Ministério Público oferece aquela denúncia, aquele crime, aquele fato que está imputando aquele acusado tem que ser crime, tá? Isso é a possibilidade jurídica do pedido, tá? Então ele tem que ser juridicamente possível, ou seja, eu não posso oferecer uma denúncia, o Ministério Público não pode oferecer uma denúncia, ou o particular, quando vai oferecer uma queixa-crime, não pode oferecer essa peça acusatória, a denúncia ou queixa-crime, por um fato que não é crime, tá? Então, se acontecer isso, aquela ação penal deve ser extinta, tá? Sem resolução do mérito, ou seja, deve ser rejeitada, tá? Porque falta a possibilidade jurídica do pedido. Beleza? Ponto. Interesse de agir. O interesse de agir, ele se baseia nesse trinômio aqui. Necessidade, adequação e utilidade, tá? Deixa eu só trocar aqui o ponteiro, pegar um marca-texto que eu acho que fica melhor para a gente gravar aqui. Então, necessidade. O que é a necessidade? A necessidade ela é presumida, tá? A necessidade presumida é que não há aplicação da lei sem uma ação penal, tá? Então, quando oferece a ação penal, tá? Ela já é necessária logo de cara. Por que ela é necessária logo de cara? Porque não há como você aplicar a lei sem uma ação penal, tá? Sem um devido processo legal, sem uma ação penal, sem
um pontapé inicial que seria a própria ação penal, tá bom? Então, essa necessidade já é presumida. Adequação, tá? Que é outra condição da ação penal, adequação, tá? Que está dentro do trinômio do interesse de agir, é quando a ação penal deve ser promovida nos moldes da legislação vigente. Ou seja, aquela ação penal, tá? Pode ser pública ou pode ser privada, né? Pública com a denúncia ou privada com a queixa-crime, ela tem que cumprir os requisitos da lei, tá? Quais são esses requisitos? Para ficar fácil de entender, você pode pegar o artigo 41 do Código de Processo Penal e fazer a leitura dele. Lá fala, né, que a denúncia tem que conter o fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, elementos que possam identificar corretamente o autor do delito, né, o tipo penal, a tipificação correta, rol de testemunhas quando necessário, entendeu? Então, se a denúncia não atender esses requisitos, ela deve ser rejeitada de cara porque falta ali o interesse de agir pela adequação, tá bom? Então, o terceiro ponto, a terceira perna aqui do trinômio, né, é a utilidade, tá? Então, o que é a utilidade? A utilidade é a necessidade da ação ser útil para a realização da pretensão punitiva. Então, aquela ação penal, aquele fato que está sendo imputado ao acusado, aquela ação penal aquela denúncia do jeito que ela está sendo formulada, ou aquela queixa-crime, ela tem que ser necessária para fazer a punição daquele indivíduo, tá bom? Então, esses são o trinômio aí que está dentro do interesse de agir, beleza? Então, a segunda condição aí, tá? É a legitimidade da parte, tá bom? O que é a legitimidade da parte? Legitimidade da parte ela pode se dividir em duas, tá? Ela pode ser tanto para a causa, que é a que eu coloquei aqui, ó, ad causum, tá? Ou ela pode ser ad processo, beleza? Então, ad causum ou ad processo. A legitimidade ad causum é a legitimidade para a causa, tá? Então, a legitimidade para a causa é aquela, ou ela pode ser tanto do Ministério Público ou do ofendido, no caso da queixa-crime, ou no caso da ação penal privada, ou tanto também do ofensor, do acusado, do criminoso, no caso, entendeu? Então, quem que é legitimado passivamente, né, que é aquele que vai receber a ação penal? É aquele que cometeu o crime, tá? Então, esse é o legitimado. Não tem como eu oferecer uma denúncia contra alguém que não cometeu aquele crime. Então, eu tenho que oferecer a denúncia contra quem é legitimado para ser acusado daquele crime, tá bom? Então, essa é a legitimidade ad causum, para a causa, tá? A legitimidade para o processo, daí é a legitimidade ativa, tá bom? É a legitimidade ativa, que é quem propõe a ação penal. Quem pode propor a ação penal, tá? Ou é o Ministério Público, tá bom? Ou é o ofendido, no caso das ações penais privadas, tá? Queixa-crime. Por exemplo, é muito comum a gente ver, o exemplo mais popular é crime contra a honra, né? Então, calúnia, injúria e difamação são crimes contra a honra. Esses crimes só se procedem mediante queixa, tá? Então, a queixa-crime não deixa de ser uma ação penal, tá? Não deixa de ser é como se fosse, a queixa-crime é como se fosse a denúncia, tá? Do particular. Então, ele vai oferecer essa queixa-crime. Então, quem for ofendido, quem recebeu aquela injúria, ou quem recebeu aquela difamação, ou quem recebeu aquela calúnia, que é o ofendido, é quem é legitimado para entrar com a ação penal, tá? Nos demais casos, né, praticamente quase todos os outros casos, a maioria, a ação penal ela é pública, tá? Então quem é legitimado para ingressar com essa ação penal é o Ministério Público, que é o fiscal da lei, é o cusus legis, né? É quem representa a sociedade como um todo, tá bom? Então essas são as legitimidades, beleza? Então, a legitimidade também ela pode ser concorrente, tá? Quando ela pode ser concorrente? Há um exemplo aqui, nos casos, por exemplo, de crimes contra a honra, tá? Crimes contra a honra cometidos contra funcionário público no exercício ou em razão das suas funções, tá bom? Então, quando um funcionário público, em razão da sua função, sofre um crime de injúria, por exemplo, ele pode lá oferecer uma queixa-crime contra aquele ofensor. Mas também, concorrentemente, tá? O Ministério Público também pode oferecer uma denúncia contra aquele ofensor, tá? Lógico que não há como fazer os dois, tá? Não vai ter uma queixa-crime e uma denúncia. Ou é uma queixa-crime ou é uma denúncia. Mas a competência é concorrente, tá? A legitimidade é concorrente, beleza? Então isso está previsto lá no Código de Processo Penal, artigo 29, e na súmula 714 do STF,
tá bom? Isso é expressamente previsto na súmula e no artigo. Beleza? Então, a última condição da ação aí é a justa causa. A última condição genérica, né, da ação é a justa causa. A justa causa ela pode ser entendida como um resumo de todas as outras, tá? Uma síntese de todas as outras. Então, faltou possibilidade jurídica do pedido? Faltou também justa causa. Faltou interesse de agir? Faltou também justa causa. Faltou legitimidade da parte? Faltou também justa causa, tá bom? Então, a gente entende dessa forma. O que você precisa gravar? As condições genéricas da ação penal. Possibilidade jurídica do pedido, legitimidade da parte, interesse de agir e justa causa. Só, ponto. Tá bom? Se eventualmente na tua prova cair assim, doutrina mais moderna, ou por exemplo, depois da edição do novo Código de Processo Civil, eu acredito que não vai acontecer isso, mas se por acaso acontecer, né, você tem que ter em mente que o interesse de agir, tá? O interesse de agir, ele no Código de Processo Penal, no Código de Processo Civil, tá? Ele deixou de figurar lá no inciso, no inciso do artigo 485 do Código de Processo Civil, como condição lá da ação, tá bom? Então, alguns doutrinadores, há algum entendimento recente de que ele também teria, então, deixado de ser uma condição da ação penal, tá? Mas isso é para uma prova mais dissertativa, uma prova, né, que você precisa fazer uma argumentação maior. Ou, se na tua prova objetiva colocar assim, de acordo com o Código de Processo Civil, as condições da ação são, entendeu? Mas, se acontecer isso, você precisa saber que o interesse de agir ele foi suprimido lá do artigo 485, tá? Basta a leitura lá que você já vai fazer a comparação, você vai conseguir entender. Beleza? Então vamos para o próximo. Condições específicas da ação penal. Quais são as condições específicas da ação penal? As condições específicas da ação penal são duas, tá? É representação, tá? Representação e requisição. Outra coisa para decorar. Representação e requisição, tá? Não existe reclamação ou qualquer outra coisa com ão, tá? Ou é representação ou é requisição, tá? Por que eu estou falando isso? Porque já caiu em prova também. São condições específicas da ação penal ou são condições da ação penal. A representação e a reclamação. Não vem com essa história de reclamação, não. Reclamação não existe, tá? Ou é representação ou é requisição, tá? O que é representação? Existem alguns crimes, tá, no Código Penal. Vou dar um exemplo do crime de ameaça, tá? Que o crime de ameaça, ele por si só, ele é de ação penal pública, tá? Mas ele é de ação penal pública condicionada à representação, tá bom? Isso a gente vai ver na próxima aula sobre classificação das ações penais, tá? Mas para vocês entenderem, o artigo 147, que é o crime de ameaça, ele é um crime de ação penal pública. Só que o Ministério Público só pode dar início a essa ação penal, só pode oferecer essa ação penal se ela vier acompanhada da representação do ofendido, da representação da vítima, tá? Então eu, Felipe, sofri um crime de ameaça, eu me senti ameaçado, tá? Eu vou lá e faço um boletim de ocorrência, tá? Na delegacia. Para os trâmites normais, instala-se inquérito, ou nesse caso não precisa instalar um inquérito, né? Porque não tem muito o que investigar, mas enfim, chega no Ministério Público. O Ministério Público pega esse inquérito, pega esse boletim de ocorrência, esse inquérito, e olha e fala, é crime de ameaça. Pá, vou lá, ofereço a denúncia. Chega lá a denúncia, para o juiz receber, o juiz pega a denúncia e olha assim e fala, não, mas isso aqui é crime de ameaça, isso aqui precisa de representação, tá? Então, a vítima, o Felipe, lá atrás, na delegacia, ou durante todo o processo até chegar aqui no juiz, em momento nenhum ele ofereceu representação, em momento nenhum ele falou assim, não, eu quero representar, tá? Se não tiver isso, o juiz tem que rejeitar, tá? Tem que rejeitar a denúncia pela ausência dessa condição específica aqui que é a representação, tá bom? Então é isso que funciona a representação. A representação também, ela tem que ser expressa, tá? Não basta eu assentir com a cabeça ou, né, não sei, eu acho que sim, entendeu? Não, tem que estar expressa. Então, o que acontece geralmente? Quando chega na delegacia, o escrivão que está lá redigindo que está redigindo o boletim de ocorrência, ou o policial lá, o plantonista, ele já vai lá e conseguindo embaixo, né, ou no próprio termo de depoimento da vítima, já coloca lá, tem interesse de representar. Ponto.
Esse tem interesse de representar, a vítima assinando o papel, né, assinando lá o seu termo de depoimento ou o próprio boletim de ocorrência, chegou para o Ministério Público, o Ministério Público viu, não, ela quis representar, então, pau, é aqui que nós vamos, tá bom? Então é para isso que serve a representação. A representação, a lei tem que assim exigir, tá? Então no caso, por exemplo, do artigo 147 do Código Penal, que é o artigo de o crime de ameaça, lá vai estar expresso lá que precisa de representação, tá? Então, tem que estar descrito ou no artigo ou no final do capítulo. Alguns crimes, por exemplo, que é um capítulo todo de crimes, lá no final tem um artigo no final do capítulo falando, os crimes previstos nesse capítulo se procedem mediante representação, entendeu? Então tem que estar lá expresso no Código Penal, no Código de Processo Penal, em algum lugar tem que estar expresso que precisa de representação, tá bom? O prazo para exercer essa representação é de 6 meses, tá? Então, por exemplo, voltando ao exemplo do crime de ameaça, eu recebi aquela ameaça, eu tenho que representar. Eu tenho 6 meses para fazer essa representação. Se eu não fizer em 6 meses, tá? No próxima aula a gente vai ver desde quando que acontece 6 meses, né? Ou acho que, se não me engano, no próximo slide aqui, mas eu tenho 6 meses para poder fazer essa representação. Não fazendo essa representação em 6 meses, eu perco o direito de fazer representação, tá bom? Caso se trate de vítima menor de 18 anos, tá? Quem deve representar é o seu representante legal, tá? No caso, pai, mãe, avó, enfim. Se o pai ou a mãe é a avó, no caso, a vítima, vamos dizer que um menor de idade foi vítima do crime de ameaça, ele tem que representar. Mas nesse caso, como ele é menor de idade, quem representa para ele é o pai ou a mãe ou os avós, por exemplo, tá? Se esse representante legal desse menor não fizer essa representação no prazo de 6 meses, o menor não perde o direito, tá? Ele só vai perder o direito quando ele fizer 18 anos. Quando ele fizer 18 anos, a partir do momento que ele fez 18 anos, ele tem 6 meses para frente para poder fazer essa representação, tá bom? Então é isso que está dizendo aqui. A representação, importantíssimo isso daqui, tá? A representação ela é irretratável, tá? Depois de oferecida a denúncia. Então está expresso lá no artigo... Desculpa aqui que eu acho que não me alimentei bem hoje. Tá saindo meio torto aqui o meu destaque, mas o importante é a ideia, tá? Então aqui, ó. Irretratabilidade da representação, artigo 25 do Código de Processo Penal, depois de oferecida a denúncia. Então, a representação ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. Então, por exemplo, voltamos ao exemplo lá. Felipe, eu sofri um crime de ameaça. Fui lá, tá? Na delegacia, eu já falei pro escrivão, falei, senhor escrivão, fulano de tal, eu quero representar, tá? Eu quero representar. Esse inquérito, esse auto provisório aí de BO, enfim, vai pro Ministério Público, o Ministério Público olha, representa, denuncia. O Ministério Público denuncia. Depois que o Ministério Público denunciou, esse processo vai pro fórum, tá? Vai pro fórum. Chegou lá, vai pro juiz receber o processo, tá? Aí um belo dia eu vou lá no fórum, lá no cartório criminal e falo assim, não, eu quero tirar a representação, não quero mais. Não, senhor, não tem mais isso não, tá? Então depois que oferecer a denúncia, ela é irretratável. O pau vai torar, tá? A denúncia vai continuar e o negócio vai seguir adiante, tá bom? Depois de oferecer a denúncia. Você vai encontrar na sua prova. A representação ela é irretratável até... ou assim, a representação ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Ok. A representação ela é irretratável depois de oferecida a denúncia. Ok. Vai ter na sua prova também. A representação ela pode ser retratada, ela pode ser desfeita, ou pode ser retratada até o recebimento da denúncia. Não, né? Não tem isso. Ela pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, ela é irretratável, tá bom? E nos casos aqui por fim, né, nos casos de morte ou ausência, tá? O direito de representação é exercido pelo CAD, né? O CAD, aqui tem um mnemônico, né, que a gente usa bastante, que é o CAD. Que é quem é o CAD? É o cônjuge, tá? Ascendente e descendente, tá bom? Nessa ordem. Beleza? Então vamos dizer que eu sofri o crime de ameaça, tá? E antes de eu fazer a representação, dentro do prazo de 6 meses ainda, tá? Tem que estar dentro do prazo dos 6 meses, sempre observando o prazo aqui de 6 meses. Dentro do prazo de 6 meses, se eu morrer, por exemplo, a minha esposa,
o meu pai ou mãe, os meus filhos, ou um irmão, uma irmã minha, podem oferecer representação no meu lugar, tá bom? Então é isso que fala aqui. Então a representação ela pode ser exercida no caso de morte, se a vítima morrer, ou no caso de ausência, por algum motivo, pode ser exercida aí pelo CAD, que é o cônjuge, tá? CAD, cônjuge, ascendente e descendente, beleza? Então, a outra condição específica da ação penal aqui foi a representação, tá? Agora, a outra condição específica é a requisição do ministro da Justiça, tá? Em alguns crimes específicos, a lei assim exige também que a denúncia só pode ser oferecida depois que o ministro da Justiça fizer a requisição para tal instauração da ação penal, tá? Então, o que é a requisição? É o ato pelo qual o ministro da Justiça autoriza a propositura da ação penal por parte do Ministério Público em determinados delitos, tá? Como exemplo, os crimes cometidos por estrangeiro contra brasileiro fora do Brasil, tá? Então, se for cometido um crime por um estrangeiro contra um brasileiro fora do Brasil, tá? Só vai ser oferecida a denúncia. Essa denúncia só pode ser oferecida, só pode ser ofertada depois que o ministro da Justiça fizer a requisição, tá bom? É uma condição de prosseguibilidade da ação penal, tá? Então a ação penal precisa dessa requisição para ela funcionar, para ela ir para frente, tá? Para ela tomar início, beleza? Outro exemplo é os crimes de injúria praticados contra o presidente da República, tá? E só, né? Os crimes de injúria praticados contra o presidente da República. Aqui tem a fundamentação, tá? Vocês podem pegar o artigo lá e fazer a leitura bem bonitinho lá, bem certinho, tá? Mas aqui tem as fundamentações. Então, se o presidente da República sofre um crime de injúria, tá? O Ministério Público só poderá oferecer aquela ação penal depois que o ministro da Justiça fizer a requisição. Beleza? É bem simples isso aqui, tá? É muito raro acontecer também, mas são casos muito pontuais, muito específicos, tá bom? Mas é importante você entender que são condições da ação penal específicas. Representação e requisição, tá? Representação e requisição. Duas condições. Beleza? Específicas, né? Além daquelas outras 4 genéricas, beleza? Então, atenção aqui nesse quadrinho, tá? O que o quadrinho diz? O prazo de 6 meses, tá? Para oferecer a representação, aquela representação que a gente está falando, que é o prazo decadencial de 6 meses, ele começa a contar do dia em que ficou conhecida a autoria do delito, tá? Isso é uma expressa previsão lá do artigo 38 do Código de Processo Penal, tá bom? Por que isso é importante? Porque cai muito em prova isso daqui, tá? Cai muito em prova. Como que cai em prova isso daqui? Cai assim em prova falando. O prazo de 6 meses começa a contar do dia do delito. Ou do dia... Enfim, inventa um dia lá. Não. É do dia em que ficou conhecida a autoria do delito. Tá? Então eu sofri um crime de injúria, por exemplo. Quando eu fico sabendo quem foi que me injuriou, a partir daquele momento começa a contar o prazo de 6 meses para me oferecer representação. Beleza? Esse prazo decadencial de 6 meses, tá? Ele não se aplica ao ministro da Justiça, tá bom? Então o ministro da Justiça não tem esses 6 meses para oferecer a requisição, tá? Ele só aplica só para fim de representação, tá bom? Então o ministro da Justiça tem quanto tempo ele quiser ali para oferecer a requisição, beleza? Desde que o crime não esteja prescrito, né? Dentro do prazo prescricional do crime, beleza? A representação, já coloquei, né? A representação é irretratável, tá? Ela é irretratável depois de oferecida a denúncia, beleza? Então isso é muito importante também, porque isso cai bastante em prova, tá? Alguns quesitos aqui, algumas confusões sobre até quando que ela é irretratável, beleza? Então vamos lá, tá? Estamos contando aí quase meia hora de vídeo, mas segura a peteca, a gente vai gravar, vai terminar as questões aqui para vocês conseguirem desenvolver a melhor tática possível, o melhor desenvolvimento possível para vocês aí responderem as questões no momento da prova. Tá bom? Então vamos lá. A primeira questão que eu trouxe aqui é da FUMARC, tá? Que é a banca, que foi a última banca do concurso da Polícia Civil, tá bom? De Minas Gerais, beleza? A próxima banca eu não sei se vai continuar sendo a FUMARC, mas a FUMARC já foi banca, tá bom? O concurso é de 2011, é da Polícia Civil de Minas Gerais e é para delegado de polícia, tá bom? Então é um nível consideravelmente alto, né, de prova, né, delegado de polícia. Então, a gente vai responder a questão aqui. O que diz a questão?
Não é condição, tá? Aqui, ó, não é condição geral ou especial, tá? Tá aqui, ó. Por isso que é importante saber quais são as gerais e quais são as especiais, porque cai, tá? Essa diferenciação também pode cair. Não é condição geral ou especial da ação penal. Então, nós temos aqui, letra A, deixa eu trocar aqui a caneta, para vermelhinho aqui. O pedido. Letra B, a legitimidade das partes. Bom, legitimidade das partes a gente já viu lá, né? Que é a condição, sim, da ação penal. Então, essa aqui está correta. A entrada do agente no território nacional em caso de extraterritorialidade da lei penal, tá? Isso aqui é uma condição também, uma condição muito específica, tá? Da ação penal, beleza? Isso está previsto lá no Código de Processo Penal, tá? Não cai dentro da classificação geral ou especial, na doutrina clássica, né? Não cai, mas ela é uma condição sim, tá? E aqui a gente viu também, ó, requisição do ministro da Justiça, beleza? Então, essas três são corretas. Por que essa está errada? Porque eu falei lá no começo, né? No segundo, terceiro slide eu falei lá. O pedido é um elemento da ação, tá? De acordo com o Código de Processo Civil, tá bom? Ele é um elemento da ação, ele não é uma condição da ação. Então, o que é aqui? Não é condição geral da ação penal. Então, não é uma condição geral da ação penal. Letra A, tá? Letra A, pedido. Beleza? O pedido não é uma condição nem geral, nem especial da ação penal. Tá bom? Próxima questão. Em se tratando de ação penal pública condicionada, assinale a alternativa correta em relação à representação do ofendido, tá? Então é a prova da AOCP, tá? A banca, 2019, escrivão da Polícia Civil do Estado do Espírito Santo, tá bom? Então, em se tratando de ação penal pública condicionada, tá? Ação penal pública condicionada, assinale a alternativa correta em relação à representação do ofendido. A representação é retratável, ó, lá vem. A representação é retratável até a sentença de primeiro grau. Não, né? A gente já viu lá que a representação só pode ser retratada até o oferecimento da denúncia. Uma vez oferecida a denúncia, acabou-se. Não pode mais, tá bom? Então essa aqui com certeza não é, tá? Por causa disso, até a sentença aqui, ó, primeiro grau. Essa parte aqui tá errada, tá bom? B. Oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável. Ó, oferecida a denúncia, a representação torna-se irretratável, né? Já essa daqui. A gente já pode eliminar de cara essa daqui. Nem precisa ler as outras, mas vamos ler as outras para a gente ver o que está errado nas outras. Letra C. A representação é retratável em qualquer fase do processo. Não é qualquer fase do processo, tá? Então, a representação ela é retratável. Beleza, ok. Só que não é em qualquer fase do processo. Ela é até o oferecimento da denúncia. Então, essa parte aqui está errada. Beleza? Letra D. Uma vez efetivada a representação, uma vez que eu fiz a representação, não há que se falar em retratação. Sim. Há que se falar em retratação, sim, até o oferecimento da denúncia, tá bom? Então, essa parte aqui está errada dessa alternativa. Letra E, recebida a denúncia, tá? Recebida a denúncia, a representação torna-se irretratável. Não, é oferecida a denúncia, tá? Quando eu recebo a denúncia, é porque a denúncia já foi oferecida. Então, a retratação já foi lá atrás, entendeu? Se eu queria retratar, já não posso fazer mais, tá bom? Porque uma vez que a denúncia está em fase de recebimento, ela já foi oferecida. Então, já passou a minha etapa aí para poder fazer a retratação. Beleza? Então, essa alternativa aqui, essa questão é a alternativa B, a correta. Tá bom? Próxima questão. Assinar a alternativa incorreta, tá? Muito importante também ficar atento com isso aqui, incorreta, correta, né? Nossa, eu tenho um pavor de errar a questão nisso daqui, porque eu não li aqui incorreta ou correta, então tem que prestar muita atenção no enunciado da questão também. A banca é a FUMARC, tá? Mesma banca do concurso da Polícia Civil. A prova é meio velhinha, né? 2007, mas é pro MP, tá? Ó, técnico do MP Direito, formação em Direito, tá bom? Então é um concurso de nível consideravelmente alto também, beleza? Alternativa A. O órgão do Ministério Público dispensará o inquérito se com a representação forem oferecidos elementos que o habilitem a promover a ação penal e, neste caso, oferecerá a denúncia no prazo de 15 dias. Beleza? Aqui eu não coloquei, tá? E não explorei também na minha fundamentação, mas a denúncia ela tem um prazo para ser oferecida também, tá? Então ela pode ser oferecida ou em 15 dias, quando o réu é solto, tá bom? Ou em 5 dias, quando o réu é preso. Tá bom? Então esse prazo aqui está certo, 15 dias, né? Aparentemente essa alternativa está certa. Vamos ver as outras. As fundações, associações ou sociedades legalmente constituídas poderão exercer a ação penal
devendo ser representadas por quem de respectivos contratos ou estatutos designarem, ou, no silêncio desses, pelos seus diretores ou sócios gerentes. Tá? Essa alternativa aqui também está correta, tá bom? Se vocês pegarem o Código de Processo Penal, por isso que é importante ler, tá? Fase objetiva, tá? De prova objetiva, simplesmente objetiva, cai muita letra de lei. Então é importante vocês terem o Código de Processo Penal, o Código Penal na ponta da língua aí, pelo menos alguns artigozinhos ali decorados, tá bom? Esse aqui são os primeiros artigos lá, no 30 e poucos, 40 e poucos, vocês vão ver que então esse aqui é a cópia da lei, tá aqui dentro, entendeu? Então artigo 30 e 40, 41, 30 e poucos, do 30 ao 40 mais ou menos ali vai estar essas disposições aqui, tá ok? Então, alternativa C. Salvo disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá o direito de queixa ou representação. Beleza. Se não exercer no prazo de 6 meses, beleza. Contado do dia em que ocorreu o crime. Aqui, ó, parou aqui. Contado do dia que ocorreu o crime. Não é contado do dia que ocorreu o crime. É contado do dia do conhecimento da autoria, tá? Isso a gente viu lá atrás. Então, quando eu conheci a autoria, quando eu fiquei sabendo quem cometeu o crime, tá? É que começa a contar o prazo de 6 meses. Não é do dia da ocorrência do delito. Beleza? Então, como ele quer incorreta, a alternativa C é a alternativa correta, tá? Porque o texto dela está incorreto. Beleza? Vamos ver a última, né? Só pra gente... A denúncia ou queixa conterá a exposição do fato criminoso com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, os esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo, a classificação do crime, quando necessário, o rol de testemunhas. É a cópia do artigo 41 do Código de Processo Penal, tá? Então, é muito importante fazer a leitura dos artigos para que você, pelo menos, a hora que você olha na próxima e fala, não, mas isso aqui é a cópia do artigo, tá? Claro, prestar bastante atenção, né? Às vezes ali no meio tem alguma palavrinha ou outra aqui, vai fazer a mudança que vai deturpar o sentido. Mas é importante fazer a leitura de todos os artigos. Beleza? Então, próxima questão. Acerca da ação penal e do inquérito policial. Considere as afirmativas a seguir. Então, é uma questão da COPS, né? A banca UEL, tá bom? Concurso 2018. Escrivão da Polícia Civil do Paraná. Beleza? Paraná, que é o estado de onde eu falo aqui. Tá bom? Então, as alternativas. As assertativas aqui, as afirmativas. Será admitida ação privada nos crimes de ação pública. Até aqui ok, tá? Se essa não for intentada no prazo legal. Ok. Cabendo ao Ministério Público aditar a queixa, repudiá-la, oferecer denúncia substitutiva, intervir em todos os termos do processo, fornecer elementos de prova, interpor recurso e a todo tempo, no caso de negligência do querelante, retomar a ação como parte principal. Isso aqui é cópia da lei também, tá bom? Então essa aqui está correta, beleza? Vamos para 2. Salvo a disposição em contrário, o ofendido ou seu representante legal decairá no direito de queixa ou de representação se não exercer dentro do prazo de 6 meses contado do dia da ocorrência do delito. Ó, de novo aqui, ó, dia da ocorrência do delito. Vocês podem ver que são duas bancas, duas provas diferentes, mas sempre cobra essa coisinha. A representação começa a contar o prazo de 6 meses do dia do delito. Não é do dia do delito, é do dia do conhecimento da autoria. Então, por causa desse ponto aqui, do dia da ocorrência do delito, essa alternativa está errada aqui, ó, tá? Essa afirmativa está errada. A 3. Com oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado, tá? Com oferecimento da representação criminal ao órgão do Ministério Público, por se tratar de uma hipótese de ação penal pública condicionada, o inquérito policial não poderá ser dispensado. Não, tá errado, tá? O inquérito policial ele pode ser sim dispensado, tá bom? Nesse caso aqui de ação penal pública, quando a representação oferecer supledáneos aí, quando depoimento, os autos ali, o depoimento da vítima, oferecer elementos suficientes para o oferecimento da denúncia, o inquérito policial pode ser sim dispensado, tá bom? Então essa alternativa aqui, ela está também errada. 4. O perdão concedido a um dos querelados aproveitará a todos, sem que produza, todavia, efeito em relação ao que recusar, tá bom? Isso também é a disposição expressa lá do Código de Processo Penal, essa alternativa está correta, tá? Então, a 1 e a 4 estão corretas, portanto,
A alternativa correta aqui é a letra B, tá bom? Letra B, somente as alternativas 1 e 4 estão corretas, tá? O que eu quero deixar claro aqui para vocês? Vocês perceberam aqui que tem algumas coisas aqui que não foi falado, tá, por mim nesses slides aqui, porque já entra em outros assuntos do código do direito penal, direito processual penal, tá? Mas se você souber, tá? Por exemplo, que ó, o dia da ocorrência do delito, que o prazo de representação de 6 meses é do dia da autoria, do conhecimento da autoria, você já elimina a 2 aqui, ó, de cara, entendeu? Então já eliminou a 2 de cara, você já elimina um monte de alternativa, ó. Então já não é a E, já não é a D, tá? Já não é a A. Então sobra só 2, beleza? Então é assim que você tem que fazer a prova, você tem que ir eliminando as que você... Se você não tem certeza, por exemplo, se o que está falando aqui nesse primeiro tópico aqui, nesse primeiro item aqui, né? Você está falando nesse primeiro item, é certinho a letra da lei, vai para os outros, vai eliminando, certo? Assim você vai fazendo uma prova que você, se você não tem certeza, você usa de todos os seus conhecimentos adquiridos, o seu conhecimento acumulado, para poder eliminar as outras alternativas. Beleza? Então, próxima questão. Sobre a ação penal pública condicionada, ação penal pública condicionada, que é aquela que é condicionada ou a representação ou a requisição, tá? Uma dessas duas. É correto afirmar que a prova também da FUNMARC, banca FUNMARC, tá? No silêncio da lei, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta, tá? No silêncio da lei, ou seja, se a lei não fala nada, a ação penal dependerá de representação do ofendido para ser proposta. É bem pelo contrário, tá? No silêncio da lei, a alternativa deve ser o seguinte, no silêncio da lei, a ação penal não dependerá de representação do ofendido para ser proposta, tá bom? Porque a representação ela tem que estar expressa na lei, né? Não é no silêncio da lei, é no falar da lei, é na expressão da lei, ela tem que estar colocada lá, tá bom? Então essa alternativa aqui não confere, porque aqui tem que ter um não, tá? Ação penal não dependerá da representação, beleza? A B. O prazo para oferecimento da representação do ofendido é de 6 meses contados a partir da data do fato. De novo aqui, ó, presta atenção. Olha quantas questões a gente fez e todas essas questões falam dessa porcaria da data do fato, tá? O prazo de 6 meses é contados da conhecimento da autoria do fato. Conhecimento da autoria do fato, não é da data do fato, tá? Então, a condição de representação da ação penal, o direito decai em 6 meses contados, tá? Os 6 meses começam a contar da data do conhecimento da autoria do fato, tá? Não é da data do fato. Então, essa alternativa está errada. Segundo a disciplina do Código de Processo Penal, é possível a retratação da representação até o recebimento da denúncia. Não. De novo, não é até o recebimento da denúncia, tá? É até o oferecimento da denúncia, tá? Porque quando chega no recebimento da denúncia, a denúncia já foi oferecida, porque para ser recebida ela tem que ter sido oferecida, por óbvio, né? Então é até o recebimento da denúncia, beleza? Então sobrou a letra D, né? O Código de Processo Penal não estabelece prazo decadencial para que o ministro da Justiça apresente requisição, quando exigida for ela por lei. É aquilo que eu coloquei lá naquele quadrinho de atenção, lembra? Aquele prazo de 6 meses é só para representação. O ministro da Justiça ele não tem um prazo para oferecer a requisição, tá? Então ele não existe esse prazo para o ministro da Justiça, beleza? Eu acho que não, tem mais 2 questões, né? Mais uma questão. Ao sair de sua casa, presta atenção. Ao sair de sua casa, em 17/5/2020, Miriam foi surpreendida por faixa anônima estendida na via pública com diversas ofensas à sua honra. Diante da humilhação sofrida, Miriam deixou o país e foi morar no exterior sem se interessar em descobrir o responsável pelos fatos. Em 3/1/2021, Miriam recebeu mensagem de Sandra, sua amiga vizinha, confessando ser ela a autora das ofensas, tá? Bem como esclarecendo que informou os fatos ao delegado de polícia, em razão do seu arrependimento. Miriam entrou em contato com seu advogado em 25/1/2021 para esclarecimentos jurídicos, informando que permanece no exterior. O advogado deverá esclarecer, naquela data, que o crime praticado seria de injúria de ação penal privada. Logo, tá? Então vamos para as alternativas. Que apareceu aqui, ó, a gatinha. Então, vamos lá. A abertura do inquérito policial poderá ser determinada pela autoridade policial diretamente, mas a ação penal depende da iniciativa da vítima. Beleza, a ação penal depende da iniciativa da vítima, porque ela tem que oferecer a queixa-crime no prazo de 6 meses. Mas a abertura do inquérito policial poderá ser determinada pela autoridade policial?
Não, tá? Não, porque os crimes contra a honra, eles só se procedem mediante queixa-crime, então não tem inquérito policial. Se você sofreu um crime contra a honra, você vai direto lá e oferece a queixa-crime, não tem que fazer boletim de ocorrência ou instaurar inquérito policial, tá bom? Então essa alternativa está... Opa, volta. Essa alternativa está errada, tá? Por causa desse inquérito policial aqui determinado pela autoridade policial. Alternativa B. A abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela autoridade policial nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para representação, tá? Então, a abertura do inquérito policial não poderá ser determinada pela autoridade policial nem requerida por Miriam, pois operou-se o prazo prescricional para representação. Não operou o prazo prescricional, tá? Uma porque não é prazo prescricional, tá? É prazo decadencial, não se fala em prazo prescricional aqui para representação, é decadencial, então por aqui já está errado, tá? Prescricional. E também não passou o tempo ainda, não passou o tempo, tá? Vocês vão observar aqui o que a alternativa, a questão fala, que em 3/1, ó, ela ficou sabendo, ó, foi dia 3/1, ela ficou sabendo, tá? Quem foi a autora, que foi a vizinha dela, tá bom? Então no dia 25/1, quando ela consultou o advogado dela, tinham passado poucos dias, ó, do conhecimento da autoria. Então o advogado, aqui ele quer saber qual é a orientação que o advogado tem que dar. O advogado tem que dar a orientação que ela ainda está no prazo, porque o prazo é de 6 meses, tá? A partir do dia 3/1. Beleza? Então vamos lá. Alternativa C. A queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam, mas se através de procurador exigem-se poderes especiais. É essa daqui, ó. Beleza? Então a queixa-crime pode ser oferecida pela Miriam, porque ele ainda está dentro do prazo prescricional, do prazo decadencial, perdão, de 6 meses. E se for para o procurador, ou seja, se ela contratar esse advogado aqui para poder oferecer a representação, a queixa-crime, o procurador ou advogado tem que ter uma procuração com poderes especiais. Beleza? Isso também está expressamente previsto no Código de Processo Penal. Código de Processo Penal, tá? Alternativa D. A inicial acusatória não poderá ser oferecida por Miriam, pois operou-se o prazo decadencial. Não operou o prazo decadencial. Como a gente já viu, ela ficou conhecendo a autoria no dia 3/1, tá? Então, a partir do dia 3/1, ela tem 6 meses. Como ela procurou o advogado dela no dia 25 do mesmo mês ainda, então não operou o prazo decadencial ainda, tá? E a última alternativa, a queixa-crime poderá ser oferecida por Miriam pessoalmente ou por procurador sem poderes especiais. Não, sem poderes especiais aqui não tem nada a ver. Tem que ter poder especial. Tá bom? Então, beleza. Não se confunda, tá? Pode ver que a questão tentou confundir aqui o candidato. Ó. Miriam foi submetida por faixa anônima estendida em via pública, Miriam deixou o país e foi no exterior sem se interessar em descobrir o responsável pelos fatos, tá? Então, às vezes o cara lê isso aqui, nem se interessou, então já perdeu, né? Não é assim, tá? Ela só ficou sabendo da autoria, tá? De quem era autor, no caso da vizinha dela, no dia 3. Então, a partir do dia 3/1 de 2021, ela tem 6 meses para oferecer a representação. Tá bom? Apresentação não, desculpa. Ela tem 6 meses para oferecer a queixa-crime, que é o prazo que ela tem para oferecer a queixa-crime. Beleza? Última questão. João sofreu calúnia, mas veio falecer dentro do prazo decadencial de 6 meses. Antes de ajuizar a ação contra o ofensor, ele não tinha filhos e mantinha um relacionamento homoafetivo com Márcia, união estável, reconhecida. João era filho único e tinha como parente próximo sua mãe, tá? Então, Banca CESP, 2020, promotor de justiça, tá? Olha só. Marmelada essa questão aqui, muito fácil, tá? Vocês vão ver que quando se trata de ação penal, condições ou classificações, as questões são fáceis, não são questões muito difíceis, tá? Então não precisa um aprofundamento muito alto, não. É uma questão de promotor de justiça, tá? Vocês vão ver aqui, ó, nessa situação hipotética, o ajuizamento da ação penal pelo crime, né, de calúnia, alternativa A, somente poderá ser promovido pela mãe de João. Será? Poderá ser realizado pelo Ministério Público. Poderá ser realizado por Márcio. Quem que é o Márcio? É o companheiro do João, tá? Conviviam em união estável. Não é cabível, haja vista a morte de João. Deverá ser realizado por procurador especial a ser nomeado para essa finalidade, tá? Então, qual que é a alternativa certa aqui? É a letra C, tá? Poderá ser realizado por Márcio. Por quê? Poderá ser, vamos achar o erro das outras. Somente poderá ser promovido pela mãe de João. Não, somente não, tá? Ele pode ser promovido pela mãe de João, sim. Tá? Se o Márcio não promover, a mãe do João pode promover. Porque lembra? É o CAD. É o cônjuge ascendente, que é a mãe, descendente ou irmão. Tá? Então a mãe do João poderia sim. Mas não só a mãe do João.
O Márcio também pode. Ou um irmão do Márcio, do João também pode, tá? Ou um filho do João também pode. Mas aqui já falou, ó, ele não deixa filho, né? E não tinha. E era filho único. Então já a questão já vai eliminando, né? Então não tem nenhum irmão e não tem filho. Então só pode ser a mãe ou o Márcio. Beleza? Perdão. Alternativa B. Poderá ser realizado pelo Ministério Público. Não. Porque isso aqui é um crime de calúnia. Crime de calúnia é ação penal privada. Então só se procede mediante queixa. Então o Ministério Público não intervém aqui. O Ministério Público é nas ações penais públicas, não nas privadas, tá? Alternativa D. Não é cabível, haja vista a morte de João. Também não. Uma vez que ele morreu, a representação pode, né? Ele pode ser representado pelo CAD, né? Cônjuge, descendente e irmão. Beleza? Alternativa E. Deverá ser realizado por curador especial a ser nomeado para essa finalidade. Não. Não há que se falar em curador, tá? Porque ele morreu, ele não ficou inválido. Então não tem que falar em curador aqui, tá? Tem que falar em substituição de representação pelo cônjuge, ascendente, descendente ou irmão, tá? Então, por que a alternativa C também está correta? Poderá ser realizado por Márcio. Ele fala poderá, tá? Porque é nessa ordem, tá bom? Então, se ele colocasse aqui, poderá ser realizado pela mãe do João, e poderá, aí eu teria duas alternativas corretas, tá? Ou se ele colocasse assim, qual que é a ordem, qual que é a sequência? A ordem é essa, é o primeiro o cônjuge, depois o ascendente, descendente e irmão, tá? Então, é nessa ordem que é feita a representação. Beleza? Então, finalizou aqui as questões, tá? Eu queria agradecer a atenção. Nós estamos estourando aí 51 minutos, mas eu acho importante essa diferenciação, é importante vocês entenderem essas condições, entenderem que a prova vai cobrar. Quais são as condições da ação penal? Condições genéricas: possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa, tá? Então, possibilidade jurídica do pedido, interesse de agir, legitimidade da parte e justa causa. São 4 condições genéricas da ação penal. As condições específicas: representação e requisição, tá? Representação e requisição. Não tem nada de falar em reclamação, nada disso aí, tá bom? Então, essas são as condições da ação penal. Então, a tua prova vai perguntar isso aí. Quais são as condições da ação penal? Né? Quando que a representação, até quando a representação pode ser exercida? Né? Dentro do prazo de 6 meses a contar da data do conhecimento da autoria do fato, tá? A requisição do Ministério da Justiça não tem prazo, então ele pode requisitar a hora que ele quiser, tá bom? Desde que o crime esteja dentro do prazo prescricional do crime, tá bom? E são essas as considerações, tá? O material vai ficar disponível, tá bom? De uma forma ou de outra, ou na descrição do vídeo aqui, ou vocês têm meus contatos aí no começo do vídeo, vocês podem mandar para mim que eu encaminho esse material para vocês, tá? Eu preparei um material escrito também, uma mini apostilinha com tudo isso que eu falei, mas de forma escrita, tá? Para quem aí tem mais facilidade em ler do que ficar escutando, enfim, beleza? Obrigado pela atenção, desculpa a extensão aqui, mas eu acho que eu consegui passar tudo que eu precisava, tá bom? A gente conseguiu resolver as questões, tá? Para a próxima aula, que é a aula de classificações da ação penal, eu prometo que eu vou tentar ser um pouco mais conciso, né? Porque boa parte do que da próxima aula a gente já viu nessa aula aqui, né? Porque as coisas, os conceitos, as coisas se misturam, né? Acabam se misturando, acabam se confundindo aqui às vezes no meio, e você acaba falando de uma coisa junto com a outra, enfim. Beleza? Grande abraço, uma boa sorte e bons estudos.